Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, último dia do mês de março de 2024, 31 de março de 2024, por volta de 10 horas e 10 minutos da manhã em São Paulo, capital Zona Sul. Hoje um dia, uma temperatura amena e agradável, aí por volta de 27, 28 graus, um pouco nublado. Então vamos em frente, pessoal. Temos alguns assuntos aí bem interessantes a tratar. Falar um pouco do urânio, não do planeta, mas do mineral urânio. A troco de que o Brasil vai se comprometer a entregar maiores cargas de urânio brasileiro para a França? Eu já fiz um vídeo aí só sobre a visita do Macron, aqui passando o chapéu para o Lula, como o mundo dá voltas, né? Do submarino nuclear, é para isso, falar sobre esse assunto, né? Ora, o ProSub, eu já vou falar sobre o ProSub, ele existe desde 2008. O Brasil já fez pesquisas, né, na área nuclear desde os anos 70. Então ele é uma conquista aí do nosso regime militar brasileiro, né? Cabe perguntar em que medida o ProSub enterrou a possibilidade de desenvolvimento de uma tecnologia própria, brasileira, nacional, da nossa engenharia, da nossa capacidade, da nossa inteligência, e que não fosse, que não seja grampeada aí por outros países. Falar também da biotecnologia, porque também foi um assunto aí bastante intenso aí na visita aí do Macron, né? Por exemplo, quanto à exploração da Amazônia, né? A França se dispõe a compartilhar certas patentes com o Brasil, né? Ou não, ou ela quer só usufruir daquilo que nós temos. Depois, os Estados Unidos, por exemplo, a França é o país com quem a Embrapa, faça uma pesquisa aí no Google, Embrapa, mais tem acordos, e muitos desses acordos permitem que outros países acessem os nossos processos tecnológicos. Ou seja, o Brasil faz acordos para agradar os colonizadores, né? Ele deveria fazer acordos para agradar nós, os colonizados, né? Mais a nós do que aos colonizadores, né? Transferência de tecnologia não é um valor em si mesmo, né? Precisa ser ponderada a transferência de tecnologia. Você tem que ter uma relação aí benéfica, de custo-benefício. Nós não sabemos exatamente quais são os termos dessas transferências de tecnologia, não é? Mas pelo que foi noticiado aí, o cenário que se desenha é que o Brasil vai fornecer urânio, essa matéria-prima do nosso próprio programa nuclear brasileiro, em troca da França manter certas parcerias que já existem. A meu ver, você está dando a parte do leão para o leão, né, e ficando com a parte do gatinho, que somos nós, né? Então você abastece a indústria militar de um país que é central para os esforços bélicos e neoliberais da OTAN, e assim como a própria OTAN, um país e um tipo de regime que hoje ameaça sistematicamente a integridade territorial brasileira. Ficam metendo o bedelho aí na nossa Amazônia 24 horas por dia, né? Louco para entrar de uma vez ali, né? O INB, que eu já vou falar também sobre o INB, Instituto Nuclear Brasileiro, nunca se coçou muito para extrair urânio em terras, né, que são ricas deste minério, por exemplo, no Ceará, na Bahia, né? O acordo com a França, então, pode ser que seja um incentivo aí para o INB começar a se coçar, né? Quanto ao submarino nuclear, apenas o casco é francês. A propulsão nuclear é projeto brasileiro. No entanto, não para variar, vem sendo boicotado sistematicamente pelos Estados Unidos da América. Chega-se ao ponto de mandar matar assim, engenheiros nucleares brasileiros, como já foi feito pela ala, aquela ala que caça e mata engenheiros nucleares do Mossad israelense. Tem gente aqui que puxa o saco desse serviço secreto que é totalmente nefasto para os interesses soberanos do Brasil, né?
o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, também vou falar um pouco a respeito disso, o PROSUB, é um projeto estratégico de grande importância para o Brasil e tem impactos que vão muito além da esfera meramente militar. O PROSUB foi iniciado em 2008, visa a construção, prestem atenção, de 4 submarinos convencionais e um submarino de propulsão nuclear, o SN, chamado Álvaro Alberto, né, que está em fase final de construção. A construção de submarinos aí de última geração garante uma necessidade de defesa que nós temos. Nós temos um dos maiores litorais do mundo, né? Além de proteger os nossos recursos, os nossos interesses da nossa marinha, da nossa defesa, das nossas forças armadas, da nossa integridade territorial, da nossa soberania, né? O PROSUB inclui a transferência de tecnologia aí da França para o Brasil, permitindo a criação de um polo tecnológico naval no país. Também nós precisamos saber os termos dessa transferência. O fato é que o programa se coloca aí como capaz de impulsionar a indústria naval brasileira, gerando aí milhares de empregos, impulsionando inclusive a nossa economia ligada a esses projetos, né? A capacidade de projetar e construir submarinos nucleares coloca o Brasil em um grupo seleto de países e reforça uma nossa autonomia estratégica que hoje é extremamente importante e necessária. É preciso que isso comece a debater isso em termos mais urgentes no nosso Congresso Nacional. A construção de submarinos nucleares naturalmente gera preocupações aí com a ala do Greenpeace, né, que gosta de puxar o saco aí de quem quer nos impor regras e normas ambientalistas absolutamente insanas, né? Mas é claro que a questão do descarte de rejeito radioativo é algo que nós temos condições de levar a cabo. O Brasil tem bons engenheiros radioativos especializados exclusivamente no descarte de rejeitos radioativos. Nós não temos intenção nenhuma de poluir o meio ambiente. Pelo contrário, o Brasil tem a maior floresta do mundo, a Amazônia, que é 60% do território nacional, né? O PROSUB, então, é um programa com potencial para beneficiar o Brasil. Bom, falar um pouquinho, estou falando assim, várias siglas, vários acrônimos aí, e PROSUB, INB, Nuclebras, tal, mas o que é o urânio, afinal de contas? O urânio, que é o tema central deste vídeo, urânio. Veja, o urânio a gente tem como um metal, né, que você acha na natureza, é um metal duro, sólido, né? Que é ele diz especificamente que nesse metal você tem aí o elemento químico, que é o urânio, né? O símbolo U, número atômico 92, você vai achar na tabela periódica dos elementos. Então ele é um metal prateado, ele é radioativo, ele é denso e ele tem uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade. Ele tem 3 isótopos, ou seja, você pode ter vários tipos de urânio. O 234, o 235, que é físsil, ele pode sofrer fissão, portanto, ele pode ser usado como combustível nuclear para aquecer a usina nuclear. E o urânio 238. Então, ele é um elemento naturalmente radioativo, né, que significa que os seus átomos se desintegram, né? Meio que eles se espalham assim espontaneamente em outros elementos, e nesse processo de se desintegrar ele emite radiação, é um negócio extremamente maléfico para a saúde humana, né? O isótopo, o U235, ele é físsil, então ele é dividido, como eu disse, em átomos menores e libera aí uma grande quantidade de energia. Então ele é usado principalmente como combustível nuclear. E, portanto, o U235 é usado em usinas nucleares e gera energia através da fissão nuclear. Então, é uma tecnologia, né? O urânio é usado também em vários procedimentos médicos, por exemplo, na radioterapia. O tratamento de câncer é feito com o bombardeamento de urânio, né? A radioterapia. E também é usado para produzir armas nucleares, bombas nucleares, né? Então, como eu disse, ele é extremamente nocivo à saúde humana, não só por virar uma bomba nuclear, mas ele em si, o metal radioativo, na natureza, ele, de forma natural, ele não é tão maléfico, mas já faz mal, né? Então é importante manusear com muito cuidado e seguir as normas de segurança que estão extremamente
rígidas, né? E ele é muito abundante na crosta terrestre, né? Por exemplo, você encontra mais urânio na crosta terrestre do que, por exemplo, a prata, né? E você não encontra o urânio puro, né? Ele está mesclado aí com outros minerais, né? Você encontra ele na forma de mineral, na uraninita, na carnotita e outros minerais, né? O urânio é extraído da terra por meio da mineração. Então, o minério de urânio é processado para produzir o concentrado de urânio, que é o chamado yellow cake, a torta amarela. Esse yellow cake, então, que é feito na indústria de transformação, é convertido em hexafluoreto de urânio, chamado na sigla química UF6. Esse hexafluoreto de urânio é enriquecido até atingir a concentração do urânio 235. Então, esse é o elemento básico, é o combustível que movimenta uma usina nuclear, ou que movimenta, por exemplo, o motor de um submarino de propulsão nuclear. Então, veja só, eu falei da INB, vou falar da INB. A INB ela veio da Nuclebras. A Nuclebras, então, ela já é uma empresa criada lá no regime militar, se eu não me engano, lá por volta de 1970. Ela foi dividida em 1988, data da Constituição do Brasil, em diversas empresas, cada uma com um foco específico ligado ao programa nuclear brasileiro. Então ela foi dividida em outras empresas, por exemplo, a INB, que é as Indústrias Nucleares do Brasil. No caso, ela é a responsável pela mineração, ou seja, pela extração, né, nas minas de urânio, e pelo beneficiamento do urânio. Portanto, a INB ela entrega o combustível nuclear, né, para uma outra fase, né, para uma outra indústria. A eletronuclear, por exemplo, aí já é uma outra fase, que veio também da Nuclebras. A eletronuclear, ela gera energia nuclear, ou seja, ela opera as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 e está se construindo a Angra 3. Depois você tem a Nuclep, que é a Nuclebras Equipamentos Pesados, que fabrica componentes que são necessários para as usinas nucleares. Portanto, ela é uma empresa especializada em implementos, né, em outros componentes que vão ser necessários para alimentar essa indústria. E a IRD, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Aí, então, é justamente quem faz o descarte, os serviços de radioproteção, de dosimetria, etc. Então, a INB, aí especificamente a INB, as Indústrias Nucleares do Brasil, é uma estatal brasileira responsável aí por todo o ciclo do combustível nuclear do país, da extração até o enriquecimento do urânio, né? Então ele vai extrair e vai enriquecer e vai fabricar o elemento combustível necessário para as usinas nucleares. Veja só, é a única empresa autorizada no Brasil a extrair e processar o urânio. Portanto, é a principal empresa de urânio, né? E é a única, na verdade, é a única que tem autorização para isso. Qualquer outra empresa nesse segmento seria ilegal, né? A principal mina de urânio do Brasil fica na Bahia, na cidade de Caetité, né, na Bahia. A produção anual do concentrado de urânio, aí do yellow cake, que já é uma fase onde ele já foi processado e enriquecido, é de 400 toneladas, 400 mil quilos por ano. Então, esse urânio aí, ele abastece as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. Eu já fiz um vídeo aqui também no canal só sobre as Angras aí. A Angra 1 e a Angra 2, e é um vídeo especificamente que fala da Angra 3. Vocês encontram aí nos vídeos anteriores, né? Inclusive, a usina nuclear de Angra 1 e 2 e futuramente a 3 gera cerca de 3% da energia elétrica do Brasil. Portanto, ela está interligada às próprias hidrelétricas, né, no sistema de abastecimento elétrico, no sistema nacional, né? O Brasil tem a 7ª maior reserva de urânio do mundo. Ele tem 312 mil toneladas, no chamado urânio 308, né? E a INB, a INB detém os direitos de exploração aí de 80% das reservas brasileiras de urânio. E várias outras áreas aí estão sendo pesquisadas em diversas regiões do Brasil, né? A mineração de urânio do Brasil é feita por meio de mineração a céu aberto, né? Portanto, é um negócio assim impressionante de você ver. Você tem que estar longe, né, para você poder ver isso, né? O minério de urânio, então,
ele vai dar o yellow cake, né? Como eu já falei, né? Bom, a INB aí enfrenta desafios, né? Por exemplo, porque ela precisa aumentar a produção de urânio, que há uma demanda crescente, agora ela vai ter que aumentar para fornecer à França. Você tem que investir também em novas tecnologias de mineração, de beneficiamento, e também saber lidar com o impacto social e ambiental com o descarte, né, da mineração de urânio e da própria mineração a céu aberto, né, porque ela vai cortando, né, aquelas faixas ali, né, vai cortando com tratores, com tecnologia aí de equipamentos, né. Então a INB aí tem plano de expandir essa produção de urânio no Brasil para produzir a torta, e a famosa torta amarela, e de se tornar um player global no mercado de energia nuclear, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa questão. Pessoal, o vídeo está com 15 minutos. Eu assisti alguns vídeos aí sobre a situação da Argentina, inclusive tem um da Mara Luque, que ela deu aí no Arte da Guerra. Ela também fez um vídeo sobre a Argentina. Veja, eu acho o seguinte, olha, é complicado você ter políticas sociais, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina, né, que começa a subsidiar não as classes que realmente precisam de políticas sociais e de política pública, que são as classes baixas e a classe média baixa, que realmente necessita de políticas sociais e políticas públicas, que sejam naturalmente políticas sociais inteligentes, né? Mas assim, as políticas sociais elas viram águas turvas, águas poluídas, quando elas começam a subsidiar classes que não necessitam de ajuda, classes favorecidas, inclusive classe alta, como se deu na Argentina, né? Veja, se você vai subsidiar, se o Estado vai subsidiar classe média alta e classe alta, isso mina qualquer possibilidade de desenvolvimento do país, né? Então, aí sim você está dando um tiro no pé. Um país vai bem, aí é opinião minha, porque eu não sou economista, mas eu acho que um país vai bem se o crescimento do PIB, se a produção, se o chamado controle fiscal, o superávit fiscal, aí o equilíbrio das contas públicas, a dívida, o endividamento aí interno de um país, o endividamento externo, se o comércio externo vai bem, se ele é pujante, se você tem um superávit, enfim, se tudo isso, principalmente o PIB, né, que é o crescimento do país como um todo, beneficia a maioria da população. Não adianta você ter um PIB de 10% e o país vai ficando mais pobre. Quer dizer, você vai concentrando renda. Ou seja, o projeto neoliberal ele não serve para o Brasil. Pode servir para os Estados Unidos, não sei. Então não serve você, o nosso PIB vai crescer e nós não vamos ter inflação. Isso aí não adianta se o país está empobrecendo. Sobretudo, não adianta você ter uma melhoria dos dados econômicos e dos índices, que economista adora índice, né? Se aquilo não vai beneficiar a maioria da população, sobretudo não vai beneficiar as classes baixas e a própria classe média, nessa ordem. Então, as políticas sociais, políticas públicas, elas têm que beneficiar primeiro as classes mais baixas e depois a classe média, nessa ordem. Até porque na América Latina, a classe baixa é a maioria, ao contrário do que o Neocon aí, o ANCAP imagina, a maioria do Brasil são pessoas assim, não são pessoas ricas, nem mesmo da classe média, é uma classe média baixa. Classe baixa é a maioria. É quem recolhe o lixo, quem fica lá na guarita do prédio, lá a noite inteira, é quem limpa o banheiro, né? É quem toma a condução para a periferia, assim, essas verdadeiras multidões que vêm fazer o trabalho mais penoso, o trabalho mais insalubre, o trabalho mais pesado aí nos grandes centros. É a pessoa que troca o teu pneu ali na borracharia, é quem carrega o tijolo lá na material de construção. Enfim, o que é classe baixa? O que vocês entendem por classe baixa? Coloca aí na descrição do vídeo, né? Então, a Argentina, então, é um país aí, é um exemplo de país que se estourou, acabou se estourando, por subsidiar ricos. Então, ela tinha uma política pública social sólida, que veio do peronismo. Tem muita gente que critica, mas o Perón, ele também criou muitas instituições sólidas na Argentina, que agora o Milei está desmontando tudo, né? Então, assim, ele acabou subsidiando ricos, né, bairros nobres aí, subsidiando inclusive energia elétrica, gás, enfim, para quem não precisa, né? Então, assim, você não pode subsidiar quem não precisa de subsídio,
Tá, a Venezuela é um outro caso, por exemplo, a Venezuela ela se estourou, é um caso diferente da Argentina, por exemplo, aqui na América Latina. A Venezuela ela se estourou porque ela dependia só de petróleo, né? E também ela ficou dependendo aí do humor maquiavélico dos Estados Unidos, né, que acabou condenando a economia venezuelana. Então ela vai sair do seu buraco aí por outros meios, né? Bom, então, e o Brasil? E o Brasil? Bom, a fase neoliberal aí no Brasil, nós estamos numa fase neoliberal, né? Só que no Brasil ela está muito mais presente assim na própria cultura aí vigente, né? Esse próprio neoliberalismo está muito presente na mente do brasileiro, né? O pessoal da direita, no bolsonarismo, no bolsolavismo, no olavismo. Quer dizer, essa coisa do liberal, do neoliberalismo, os Estados Unidos é lindo, puro, bom, Israel é cristão, toda essa mentalidade aí neopentecostal, evangélica, tal, que acha que os Estados Unidos é a nova vinda de Cristo e toda essa bobajada mística, infelizmente faz a cabeça de muita gente, né? Ou de achar que simplesmente por você privatizar as estatais brasileiras você vai criar riqueza num país. Não é assim que funciona. Então o neoliberalismo está mais presente na cultura política vamos dizer assim, mental, vigente, do que propriamente na própria economia, no pragmatismo econômico, né, da fase que nós estamos vivendo. Portanto, eu não acho assim que o neoliberalismo ele vai fazer um grande mal ao Brasil, né? Eu não acredito que vai haver um aumento significativo da pobreza no Brasil, porque o neoliberalismo ele tende a concentrar renda, né? Que é o que está acontecendo na Argentina agora, está concentrando renda. A Argentina não está, apesar lá que o Milei disse que ia consertar a Argentina em 10 dias, você está tendo um aumento do desemprego. Ah, o cara acabou com a inflação. Tá, mas e que adianta não ter inflação se você não tem salário, né? Eu prefiro viver com um salário num país inflacionado do que viver desempregado, sem salário, num país sem inflação. O fato é que a nossa política aqui e a nossa economia ela é muito mais complexa que a da Argentina. Para não dizer, ela é muito mais confusa. Tá bem? Então ela é menos sujeita a manipulações aí, seja de esquerda, seja de direita, né? Eu não acredito que nós vamos ter um Milei no Brasil. Acho que nós já tivemos, o Milei brasileiro nós já tivemos. Pode ser que ele volte, eu não sei. A fase Lula, né, que se notabilizou na sua época por políticas sociais, políticas públicas, que agora já está numa outra fase, porque já está mesclado aí com o neoliberalismo, né? É uma casa dividida, né? Mas o Lula ainda tem algum fôlego aí pela frente. Então você não vai desmontar o Estado, você não vai acabar com as políticas públicas, com as políticas sociais a toque de caixa no Brasil, como se dá na Argentina. Você não vai ter isso daí, porque o Brasil é um país muito mais complexo e que tem muito mais resistência, eu diria, né? O que quer que aconteça no Brasil, eu não acredito em grandes mudanças ou grandes reformas, né? Eu também não acho que o Brasil vai bem se ele aderir aí aos interesses da Europa ou dos Estados Unidos. Nós temos que tomar muito cuidado. O mundo que vem vindo aí, nós não nos cansamos de dizer, né? É nos aproximar do sul global, da África, do Sudeste Asiático, da própria Ásia, da Eurásia, esse mundo novo que vem surgindo aí, esse mundo multipolar, o sul global, os BRICS. Então nós temos batido nessa tecla. Aqui ainda vou fazer um vídeo específico sobre por que nós temos de nos fortalecer como uma liderança dentro da América Latina e fortalecer o chamado sul global, porque a nossa vocação natural vai ser essa daí, além de sermos o país que produz o alimento para o mundo. Pessoal, então acredito que o vídeo ficou de bom tamanho, aí 24 minutos, sendo que tínhamos para hoje falar um pouco aí do urânio, né, e dos acordos que nós estamos fazendo aí com a França, submarino nuclear, e também alguma coisa aí sobre o neoliberalismo vicejando ali na Argentina, não sei se vai dar certo, né? Considero que os argentinos são nossos irmãos, né, e que a América Latina deve se integrar sob a liderança do Brasil. Então tá aí, pessoal, prestigiem o nosso canal de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Fazemos um vídeo, geralmente, um vídeo todo dia, pode ser que um dia não faça, mas quase sempre todo dia tem um vídeo aqui na ordem de 15 a 25 minutos, né? Então se você gostou do vídeo, traga um seguidor para o canal, prestigiem a mídia alternativa.
né, que é para isso que ela existe, para serem prestigiadas, porque é a única tipo de mídia que você pode confiar. Você não pode mais confiar na mídia oficial, aí, na mídia mainstream, na mídia globalista, na mídia que quer governar para os ricos, né, que quer governar aí para o BlackRock, para os multibilionários. Elon Musk é uma espécie de Deus, o Bill Gates vai curar o mundo com a vacina, enfim. Não entra nessa, pessoal. Isso é um mundo que está indo para o beleléu, né? Nós temos que saber para onde estamos indo, e para isso pretendemos colocar alguma luz aí no fim do túnel. Está aí na descrição do vídeo maiores informações. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.